Agora são 7h34. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou esta semana que a área desmatada na Amazônia entre agosto de 2018 e julho de 2019 chegou a 9.762 quilômetros quadrados, um aumento de 29,5% em comparação com o período anterior. Mais de 100 organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente pedem providências urgentes, né, para combater essa degradação na Amazônia. E a gente vai conversar agora com Carlos Bocuí, ele que é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Olá, Bocuí, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem, Bocuí. Bom, a gente viu que, inclusive, só neste ano, né, mais alguns dados, né, para você comentar, de janeiro a setembro, o desmatamento cresceu mais de muito mais, né? 4.602 quilômetros quadrados em 2018 para 8.409 quilômetros quadrados nos primeiros 9 meses. Então, nesses 9 meses, só deste ano, um aumento de 83%. E a gente já viu informações, né, que você já declarou, inclusive, para a imprensa, que este quadro, né, se não tiver realmente uma contenção, se não tiver possibilidade de mudar esse quadro hoje, a gente vai se tornar realmente irreversível essa situação, né? Enfim, na Amazônia, entre 20 e 30 anos, é isso, Bocuí? É isso mesmo. A perspectiva é que o ecossistema, sendo frágil, ele sendo continuamente agredido, à medida que a massa da floresta amazônica diminui, você tem uma diminuição do microclima, e isso leva a uma perda de umidade no sistema, e atingindo 25% do total da massa da Amazônia Legal, nós podemos entrar num ciclo de savanização, né, de perda da floresta para uma outra realidade. Então, quando se fala hoje do desmatamento da Amazônia, nós estamos falando, na verdade, do limite de alteração aceitável desse ecossistema, que ele não pode ultrapassar esse ponto de irreversibilidade, sob o risco de nós perdermos todo o sistema da floresta amazônica. Bocuí, ontem a gente teve a divulgação aqui de uma análise realizada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, mostrando que 35% do desmatamento da região entre agosto de 2018 e julho de 2019 foi nas áreas não designadas e sem formação, ou seja, terras griladas. Como é que a gente pode analisar aí a relação entre a questão fundiária e o desmatamento hoje na Amazônia? Bom, o que nós temos, na verdade, na Amazônia é um grande processo de especulação imobiliária. A partir do momento que você percebe a intensificação da grilagem, nós estamos percebendo a apropriação de terras da União, que são bem da União, muitas devolutas, e aí você tem, na verdade, um processo de expansão da atividade legal na Amazônia ou da tentativa de valorização desses espaços para comercialização. Então, temos, na verdade, um grande avanço da atividade econômica predatória sobre a região amazônica. É isso que indica esse dado. É pura especulação. Tá. Agora, Bocuí, em relação à fiscalização, né? O que os ambientalistas denunciam? Está diminuindo a fiscalização? Qual que é o quadro nesse momento? Olha, o IBAMA, ele contava com 1.200 fiscais para a Amazônia e hoje ele conta apenas com 750 fiscais. Isso significa o seguinte, que nós tivemos uma diminuição dos quadros do aparato governamental. E, além disso, nós tivemos o processo de acefalia, na medida em que você não tem a coordenação desses recursos humanos para a fiscalização, né? Toda a diminuição do desmatamento ocorrida ao longo dos anos, dos últimos 20 anos, ocorreu em função de medidas tomadas pelo governo que envolviam fiscalização, que envolviam um estímulo, eu diria, legal da regularização fundiária e de atividades que não fossem predatórias da Amazônia. Um conjunto de 3 estratégias que
conjuntamente, elas permitem uma política de proteção da Amazônia. Esse sistema, ele foi engavetado, que é o Plano de Contenção do Desmatamento da Amazônia. O que o governo atual está fazendo é reinventar um processo de forma absolutamente incompetente, né? A partir do momento que você diz, nós estamos fazendo alguma coisa, mas de forma diferente, e nós abandonamos as boas práticas, aquilo que era já consolidado como boa política, na verdade o governo está jogando a favor da degradação, seja por incompetência, seja por omissão, ou seja, até mesmo tutelando alguns interesses ilegais, como se tem visto nos discursos do governo, uma atitude irresponsável do governo federal. E falando em discurso de governo, Bocui, o presidente Jair Bolsonaro disse que o seguinte, aspas dele, você não vai acabar com desmatamento nem com queimadas porque é cultural. Esse tipo de ação no campo discursivo também acaba dando uma licença, de uma certa forma, para que o desmatamento continue aumentando na região amazônica. E não só na região amazônica. Esse não é um discurso de um estadista, não é um discurso republicano. Esse é um discurso que apenas estimula a degradação na medida em que ela coloca a degradação num patamar supostamente cultural. É como se nós disséssemos, sempre houve assalto, né? Sempre houve estupro, sempre houve uma série de contravenções, e isso, então, é uma questão, é uma prática, é um uso e costume da sociedade? Não é. Nós temos dispositivos constitucionais que demonstram que essas atitudes que ocorrem hoje são crimes. Então, é muito difícil para todos os brasileiros observarem que a presidência da República tem um discurso leniente, tem um discurso, no mínimo, omisso. Professor, agora a gente aproveita o seu conhecimento para explicar também para algumas pessoas, né? Outro dia eu fui conversar com algumas pessoas na rua e uma chegou a falar para mim assim, será que parou já a queimada na Amazônia? Será que essa história do óleo não veio para exatamente... Olha só como é que é a informação, como é que chega nas pessoas, Bocui. Será que com essa história... com essa história do óleo, quer dizer, estão desviando a questão das queimadas na Amazônia? Eu acho importante você explicar também, né, essa questão que as queimadas, elas continuam, enfim... continua dramática a situação da Amazônia, né? E dramática também a situação dos nossos mares, né? Das nossas praias, por conta do óleo, não é isso, Bocui? É verdade. Quando você toma por base o número de 83% de aumento do desmatamento só neste ano, com relação ao ano passado, você tem um dado de que a situação é preocupante. Ela tende a continuar, tende a se acirrar em determinados períodos, a partir do momento que você tira a GLO, que é o comando de lei e de ordem da situação, você tende a continuar o processo de degradação. Então, essa questão da Amazônia tem que ser constante, contínua, tem que ser uma política pública. Por outro lado, o que acontece na questão do óleo é muito similar na medida em que você percebe que o governo não estava preparado para enfrentar uma situação que demandaria, eu já disse aqui isso para vocês, a atuação de dois conselhos, né? Um conselho que geria o processo e um conselho operacional. Esses conselhos foram extintos, então, até que o governo reagisse, não é? Isso levou a um grande período de tempo e uma maior degradação. Então, o que tem de comum entre essas duas questões não é a mudança de foco. Na verdade, é a incapacidade do Ministério do Meio Ambiente de lidar com desastres ambientais na medida em que ele foi passando por um processo de pauperização dos seus recursos humanos e operacionais. Você veja que no início do ano nós tínhamos uma estrutura do Ministério do Meio Ambiente que tratava de florestas, né? Que tratava de clima. Isso desapareceu, era quem coordenava as questões também da Amazônia. Por isso o processo ficou acéfalo. Por outro lado, você tinha conselhos que estavam preparados para enfrentar, agregando todos os setores responsáveis, a questão de acidentes na área marítima, de óleo no mar. E esses conselhos desapareceram. Então, o que foi criado, a boa estrutura que havia, ela desapareceu.
muito mais difícil você lidar com o crime na rua sem a polícia, né? Ou sem meios de operacionais para essa polícia. Então, é o que está acontecendo. Nós temos um despreparo do Sistema Nacional do Meio Ambiente que foi precarizado na atual gestão. Exato. Eu queria só, para a gente encerrar, que você falasse sobre o seminário, né? O Brasil no contexto das mudanças climáticas e de desastres ambientais, aspectos jurídicos, econômicos, sociais e ecológicos, que acontece no próximo dia 4 de dezembro. Queria saber onde é que vai ser, quem é que está promovendo. Eu sei que o instituto exatamente do qual você pertence, é que presidente, o PROAN, também é co-realizador, não é isso? É isso mesmo. Nós tivemos uma discussão com algumas instituições preocupadas com o que vem acontecendo, com a questão da Amazônia, com a questão de Brumadinho, de Mariana, com a questão agora do óleo no mar. E nós percebemos que é preciso discutir, à luz da legislação, qual é a situação brasileira da capacidade operacional para se enfrentar essas situações. Aí o Ministério Público Federal se dispôs a sediar um evento que tratasse com juristas, com especialistas, essas questões. Então, temos que discuti-las conjuntamente, né? O que é que o Brasil realmente precisa para se livrar desses grandes problemas que nós estamos enfrentando, para que a gente não ache que a gente muda de foco de desastre para desastre. É preciso entender que os desastres, na verdade, eles ocorrem, podem ocorrer, mas que o sistema, que o governo, que o Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele tem que estar preparado para enfrentar essas situações. Que cidade que vai ser, Bocuí, só para a gente saber. Vai ser em São Paulo, no Ministério Público Federal, na Procuradoria da República, na Brigadeiro Luiz Antônio, 2020. Muito bem, vai ser No também. dia 4. Perfeito. No dia 4, a partir das 9. Exatamente. E lembrando que em Madrid, na Espanha, né, tem a convenção, não é isso, das partes da mudança do clima, que era para ser no Chile, não é isso? Exatamente. Nós estamos passando, o Brasil abriu mão, né, de sediar, Foi. foi para o Chile, nós tivemos todo aquele problema social, praticamente convulsão social no Chile, e agora a Espanha abriga a conferência esse ano. Simultaneamente, nós fazemos a discussão em São Paulo, porque a discussão está focada também nessa questão das mudanças climáticas e no agravamento da situação futura, até mesmo em função dos dados atuais que demonstram o escape de metano no Ártico, ou seja, há novos elementos para a discussão climática que sinalizam que a situação, a mudança será mais rápida do que se espera, né? Portanto, o Brasil tem que estar preparado, principalmente nos aspectos de adaptação climática. Perfeito, Bocuí. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Muito obrigado, prazer, bom trabalho. Obrigada para você também. Falamos aqui com o Carlos Bocuí, ele que é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental.